Falando de imunizados em geral, só para reforçar esse argumento de que a Omicron é complicada, sim, para quem não se vacinou. Ela não é um resfriado, ela não é uma gripe, ela é uma doença bastante séria, principalmente para quem não se vacinou. Esse aqui é o gráfico de internação hospitalar das pessoas versus o status vacinal, ou seja, o Reino Unido está checando quem entra no hospital e perguntando: você tomou vacina? Tomou uma dose? Tomou duas? Tomou dose de reforço? Para ver o que está acontecendo com as pessoas. Aqui a gente tem outubro, novembro. Então é por aqui, em novembro, que a gente começa a ver os casos de Omicron. Também tinha uma outra onda acontecendo no Reino Unido, da variante Delta, que também não é nada para se ignorar, é só a Omicron que é pior, para chamar mais atenção. Mas olha só o que acontece. A gente tem, de maio até outubro do ano passado, um aumento das internações, das admissões em UTI de pessoas que levaram 2 doses de vacina. Dá para você ver que a proporção de vacinados vai subindo de maio até outubro. Por que vai subindo as internações das pessoas vacinadas de maio até outubro? Isso, para mim, que já estava entendendo o que estava acontecendo, é um bom sinal. É um sinal de que muita gente está se vacinando lá. Chega uma hora em que, se você tem 80%, 90% das pessoas com 2 doses, quase todo mundo que pode pegar Covid é quem está vacinado, e você espera ver isso se refletir. E para não dizer que eu estou especulando, tá aqui, maio não tinha chegado a 20% da população, 30% da população com 2 doses de vacina, quando chegou ali em outubro já estava com 80%, quase 90% da população adulta com mais de 18 anos com 2 doses de vacinas. Então você tem 90% da população com 2 doses, ou quase 90%, 80 e tantos por cento, mas eles fazem só metade, ou um pouco menos da metade, das internações em UTI. Levando em conta também que os grupos mais vacinados, os grupos que mais... Só um segundo. O grupo que mais tomou vacina, na maioria dos países que fez um planejamento bom de vacinação, é o grupo dos mais velhos, é o grupo dos idosos, que são os mais vulneráveis à Covid. Então, esses vacinados, a gente espera que sejam mais vulneráveis e que tenham mais facilidade de ir para o hospital, e por isso eles são os primeiros a serem vacinados. Então, com mais idosos vacinados, tem mais gente ali em risco. É de se esperar que a gente veja essas internações acontecendo, e foi mais ou menos isso que aconteceu até aqui. E tem um outro agravante, que essa vacinação dos idosos que estão sendo internados aqui em outubro, ela aconteceu no começo do ano de 2021, e ao longo de 2021 a gente descobriu que, principalmente nos idosos, acontece a imunossenescência. Eles vão perdendo a resposta imune com o passar do tempo, e ela declina mais rápido nos mais idosos. Foi inclusive assim que se descobriu que precisava dar uma dose de reforço para as pessoas, porque as internações começaram a aumentar entre os vacinados. Você fala, bom, o que está acontecendo? E quando vai medir a imunidade dessas pessoas, ela estava caindo. Por isso que começaram a dar, e você vai ver aqui o gráfico preto subindo cada vez mais, a dose de reforço, a terceira dose nas pessoas, para poder recuperar essa proteção. A dose de reforço funcionou? Vamos ver se funcionou. O que começa a acontecer de outubro em diante? A proporção dos hospitalizados com 2 ou 3 doses de vacina começa a acontecer o quê? Diminuir. Isso é a proteção sendo restaurada. Isso, parte desses 2 doses que sumiram daqui, viraram 3 doses. Ok, nem todo mundo conseguiu ter a proteção completa com a vacina, e a gente sempre avisa por aqui que a vacina não te torna invulnerável e mortal. Ela diminui o risco de você pegar o vírus. Mas parte desses 2 vacinados aqui tomaram uma terceira dose e sumiram do gráfico. E não foram mais internados, porque estão protegidos agora. Então, o que começou a acontecer? Voltou a predominar quem não se vacinou. Só que agora a proporção de quem não se vacinou, olha ela aqui, é minúscula. Então, eu vou dar para vocês o cenário de dezembro de 2021 no Reino Unido, já no meio da onda de Omicron acontecendo. Final de 2021 é quando a gente devia começar a ver os efeitos da Omicron no Reino Unido, e a situação continua essa agora em janeiro, final de janeiro. Eu atualizo vocês por aqui na live. Mas dezembro, os não vacinados, que já foram 75% dos casos em maio, antes de ter vacina, caíram para 47% em outubro, quando a grande maioria das pessoas com mais de 18 anos foi vacinada. Mas agora os não vacinados, que são
menos de 10% da população do Reino Unido, menos de 10%, eles representam 61% das hospitalizações. Então, olha a desproporção deles. Eles são menos de 10% da população, mas eles são mais de 60% da população internada em UTI no Reino Unido. Tá? Então, duas lições para tirar daí. Primeiro, vai se vacinar se você não tomou ainda, e se a sua mãe, sua avó, seu tio, sua tia estão preocupados com o risco de miocardite ou com os boatos que começaram a espalhar agora em WhatsApp de novo para as pessoas não tomarem a dose de reforço, fala para eles que o risco de ter esse tipo de complicação é baixíssimo, mas o risco de ter complicação com a Covid é muito maior e que essa dose vai protegê-los. Estou mostrando para vocês a proteção acontecendo aqui em tempo real, ou quase real, no Reino Unido, no final do ano passado. Tá? E eu perdi a segunda coisa que eu ia falar. Gente do céu, perdi o raciocínio. Bom, vamos seguir para os números, a hora que voltar eu falo para vocês. Mas calculando o risco dessas pessoas aqui, a gente tem menos de 10% da população não vacinada, representando mais de 60% dos casos. Lembrei agora o que é outra coisa. Isso também quer dizer que onde a gente tiver população não vacinada aqui no Brasil, mesmo que seja uma proporção pequena da população, essa proporção pequena da população aqui pode ter muita complicação e voltar a ocupar leito de UTI. Então, o Brasil está muito bem, cidade X ou Y chegou em 95% da população adulta vacinada. Os 5% que sobraram sem vacina ainda vão estar ocupando bastante leito de UTI aqui, tá? Então, sem estar todo mundo vacinado, ainda tem um risco grande de lotação do sistema de saúde, sim. Dá para você ver aqui, menos de 10% das pessoas não vacinadas, mais de 60% de ocupação de leito de UTI. Então, é preocupante, sim, a gente ter gente sem vacina no Brasil e precisamos, por isso e por vários outros motivos, dos números de vacinação do Brasil atualizados dentro do Ministério da Saúde, o que já faz mais de um mês que não acontece no meio do vírus mais transmissível que a gente já viu até aqui. Mas, vamos lá. Vamos calcular o risco dessas pessoas agora. Então, eu tenho não vacinados, menos de 10%, ocupando mais de 60% dos leitos de UTI. O risco deles em relação a quem tomou 2 doses é de 7 vezes mais de ser internado com Covid em um leito de UTI no Reino Unido. Em compensação, o pessoal que tomou o booster, que tomou a dose de reforço, que tomou a terceira dose, já está chegando aqui a quase 30% da população, mas eles não são 10% dos leitos de UTI, eles são menos do que isso, na verdade. Então, você tem menos de 10% aqui, mais de 60% aqui, você tem 30% aqui, menos de 10% aqui. Calculando esse risco relativo, quem não se vacinou tem 7 vezes mais risco de ir para a UTI do que quem tomou as 2 doses de vacina e tem 28 vezes mais risco de ir para a UTI do que quem tomou as 3 doses de vacina. Ou vou fazer o cálculo de outra forma. Quem tomou as 3 doses de vacina, quem tomou a dose de reforço no Reino Unido em dezembro, tinha 4 vezes menos risco de precisar de um leito de UTI por causa da Covid do que quem tomou 2 doses. E tinha 28 vezes menos risco de precisar de um leito de UTI do que quem não tomou nenhuma dose de vacina. Esse é o grau de proteção que as 3 doses dão, e é por isso que a gente está recomendando muito para as pessoas tomarem a terceira dose assim que elas puderem, porque é uma grande proteção que você recebe ao tomar essa dose, tá? Então você tem o risco de quem não se vacinou, o risco de quem se vacinou com 2 doses, o risco de quem tomou as 3 doses lá embaixo. Lembrando que essa população aqui é mais velha, é uma população idosa, e que se não tivesse vacinado estaria ocupando muito mais leitos de UTI ali em cima. Esse é o grau de proteção e é por isso que a gente está pedindo para as pessoas tome a sua dose de reforço. Isso aqui é muito pior do que qualquer risco de miocardite da vacinação, tranquilamente, tá? Então queria trazer para vocês esses resultados, vou deixar o link também no Saiba Mais para o boletim de saúde do Reino Unido e para tudo que eu mostrei para vocês até aqui, mas é só chover no molhado. Eu já usei gráficos do Chile, eu já usei gráficos dos Estados Unidos, de outros países, N vezes de Israel, para falar para vocês. Tomar as 2 doses de vacina dá uma grande proteção, tomar 3 doses dá uma proteção maior ainda. Tome a sua terceira dose, né?